Olá, tudo bem? Estamos voltando agora e, como prometido, para responder mais uma pergunta em matéria de serviço social. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de serviço social no atendimento a vítimas de violência doméstica? Esse é um processo de trabalho muito complexo, delicado e que vai exigir dos profissionais de serviço social não apenas habilidades, competências, atribuições técnicas, mas também sensibilidade e preparo emocional. Vou falar de alguns desafios principais que esses profissionais enfrentam ao atuar neste contexto. A primeira delas é a identificação e a denúncia da violência por parte da pessoa atendida. Uma vez que, do ponto de vista da proteção e do ponto de vista da viabilização de direito, a denúncia, a identificação do sujeito agressor e a manutenção da denúncia são extremamente importantes e estão diretamente elencados na Lei Maria da Penha. Muitas vezes, a identificação da violência doméstica ela é dificultada pela resistência das vítimas em denunciar seus agressores. Isso pode acontecer por medo de represálias, dependência emocional, dependência financeira, ou até mesmo pela normalização, pela legitimação, por se acostumar com a violência no contexto familiar. E o profissional de serviço social, ele precisa estar atento a sinais não verbais e comportamentos que possam indicar violência, além de criar um ambiente de confiança para que a vítima sinta-se segura em relatar a situação. Nem sempre vai ser possível, nem sempre será recebido a denúncia feita pela vítima. Às vezes o profissional tem que identificar sem que a denúncia tenha ocorrido. Esses são os casos mais graves e mais costumeiros, os mais comuns e onde os direitos são mais violados. Temos também como segundo elemento a falta de estrutura e recursos institucionais. Em muitas regiões, a carência de estruturas adequadas para o atendimento a vítimas de violência doméstica. Não existe casas de abrigo, casa de acolhimento, atendimento psicológico gratuito, equipes multidisciplinares e suporte jurídico. Isso limita muito as possibilidades de intervenção eficazes e a continuidade do acompanhamento, porque esse é um processo de trabalho que só vai alcançar algum impacto, alguma transformação, se acontecer o acompanhamento. O assistente social enfrenta o desafio de articular os poucos recursos disponíveis e muitas vezes lida com a sobrecarga de trabalho por conta da alta demanda e de não ter onde acolher essas mulheres. Também é importante sempre lembrar, em todas as respostas aqui nós vamos passar por isso, a questão da articulação com a rede de proteção, que é outro desafio. A articulação eficiente entre os diferentes atores da rede de proteção, como delegacias especializadas, centros de atendimento à mulher, serviços de saúde, assistência jurídica, organizações da sociedade civil. Essa falta de integração ou comunicação que, sendo ineficaz entre os serviços, ela pode prejudicar o atendimento e expor a vítima a novos riscos. Em quarto lugar, a segurança da vítima, que está relacionado com o discisma, e o risco de revitimização e, em muitos casos, o feminicídio, porque o poder público no Brasil, com mais de 5 mil municípios, só tem 155 casas de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, a maioria delas na capital, e a maioria é de ONGs, não é serviço público. É uma ONG que está oferecendo um serviço que deveria ser público. Então nós temos aqui uma grande violação de direitos praticada pelo Estado com a anuência da rede, que não tem feito muita coisa para mudar isso. Então existe anuência da rede no sentido de que eu tenho visto um direito violado, eu sei que esse direito não pode ser violado, mas a rede não está fazendo muita coisa para interromper a violação desse direito do ponto de vista municipal. Então, garantir a segurança da vítima é um dos desafios centrais. Além do risco de novas agressões por parte do agressor, há o perigo da revitimização, quando a vítima passa por processos de culpabilização ou constrangimento ao buscar ajuda,
Na maioria das delegacias, o delegado é o primeiro, né? Desculpem os delegados, que não se aplicam a todos, mas a maioria, inclusive delegadas também, que a gente tem acompanhado nos noticiários, é a primeira a expor a vítima à culpabilização, ao constrangimento, à vergonha mesmo, ao vexame. Então, o profissional de serviço social precisa garantir que os atendimentos e encaminhamentos sejam realizados de forma a proteger a integridade física e emocional da vítima pelo trabalho articulado com a rede. Em quinto lugar, a perspectiva da autonomia em função da dependência das vítimas. Muitas vítimas de violência doméstica apresentam dependência emocional, financeira ou até mesmo psicológica em relação aos agressores, o que dificulta a tomada de decisões e a ruptura com o ciclo de violência. Todo agressor, por natureza, é narcisista. Eu sei porque eu sou extremamente narcisista, embora tenha optado por não ser agressor. Mas eu sou extremamente narcisista. Então, o narcisista ele tem muito problema com a felicidade alheia. Então, a felicidade alheia estressa o narcisista e, se ele não prestar atenção, ele se torna um agressor automático. O que significa um agressor automático? Isso justifica? Não, de forma alguma. Não justifica, mas explica alguns elementos. O narcisismo, ela é uma barreira criada para defender fragmentos de uma felicidade inexistente. Você vai ver a história de Narciso, na mitologia, que ele perde a mãe, tem uma série de situações, embora a mitologia ela divirja, né, siga caminhos diferentes na explicação, na compreensão, mas é importante a gente pensar. Normalmente o narcisista, ele é fruto de um processo de exclusão social e de repetição cultural e de reprodução de relações sociais conturbadas, que prejudica e oprime um determinado grupo, no caso aí as mulheres. Então o narcisista, ele desenvolveu o narcisismo em função do sofrimento constante, da traição, até por um prato de comida mesmo, do passado, por situações que criaram resistência e mostraram para ele, ou seja, revelaram para ele que a única forma dele garantir os próprios direitos é através da violência, não permitindo que os pares sejam felizes próximos a ele. Então, uma vez desenvolvido esse comportamento, ele é repetido constantemente. Então, o profissional de serviço social enfrenta o desafio de trabalhar na construção da autonomia dessas mulheres, promovendo o empoderamento para que possam romper com essa dinâmica abusiva. Lívia, muito obrigado, Lívia, abraço. Então, o narcisista, ele responde os próprios interesses com medo da felicidade do outro, de que a felicidade do outro traga infelicidade para ele. Porque no passado aconteceu muitas vezes assim, então ele tomou como experiência. Toda vez que alguém é feliz, né, a pessoa abandona, trai, mente, manipula, e aí, com medo disso acontecer novamente, ele tenta impedir o ciclo de felicidade, porque o ciclo de felicidade gera muitas vezes a superação do próprio narcisista, que é um problema para o narcisista, né? Então, é importante que as assistentes sociais compreendam por que o agressor reage de tal forma. É cultural? É, mas também é fruto de barreiras e traumas psicológicos que levam o sujeito a desenvolver uma psique conturbada e dar respostas como se a única maneira de garantir os seus próprios privilégios e direitos fosse através da violência ou do impedimento do outro ser feliz. Em sexto lugar, então, atuação em equipe multidisciplinar, né? Que a gente já falou na outra live, mas é importante. Todo trabalho do assistente social tem que ser multidisciplinar. Se não for multidisciplinar, alguma coisa está faltando. O atendimento a vítimas de violência doméstica, ele exige atuação em conjunto com outros profissionais, como psicólogos, advogados, médicos, os agentes de segurança. E a falta de uma equipe multidisciplinar ou de uma comunicação eficiente entre esses profissionais pode dificultar a execução de um plano de atendimento integrado que contemple todas as dimensões da vida. E eu acabei esquecendo e não coloquei aqui, mas eu falei recentemente na faculdade IADAIM, num curso gratuito, a respeito de não haver uma política séria ou mesmo um serviço sério
para trabalhar os agressores. Então, de modo que nós estamos tendo um processo de trabalho dificultado em relação à vítima de violência doméstica, porque o agressor não é trabalhado. Ele é tratado como um criminoso, simplesmente, e é esquecido dentro de um espectro social para que a polícia proteja essa vítima e ele encontre outra vítima lá na frente. Então o ciclo não está sendo interrompido. A gente consegue interromper o ciclo do ponto de vista de proteger a vítima, mas não consegue interromper o ciclo do agressor. A gente até, em muitos casos, interrompe o ciclo da vítima, mas do agressor não. Então ele fará novas vítimas. Então, para mim, tanto a Lei Maria da Penha, a Ronda, a Justiceira, seja lá o que for, ainda está sendo um trabalho fragmentado, incompleto, exatamente pelo fato de que os programas não estão oferecendo um serviço para atender o agressor. Então não está tendo um trabalho, em qualquer perspectiva que seja, de nível nacional, para trabalhar os agressores, porque uma vez que a causa dos problemas não sejam tratadas, nós estaremos sempre, obrigatoriamente, fazendo o que precisa ser feito, mas enxugando gelo, não intervindo na causa do problema. E em sétimo, que seria o oitavo, né, porque eu acabei colocando uma no meio, que nem tinha pensado antes, mas me ocorreu agora porque da live que eu fiz a semana passada ou retrasada. Aí o sétimo ponto, que são os desafios emocionais e o desgaste dos profissionais. O trabalho com vítimas de violência doméstica impõe uma carga emocional significativa sobre os profissionais de serviço social. E esse contato constante com relatos de violência, sofrimento e traumas pode levar ao desgaste emocional, como é conhecido como fadiga por compaixão, né? Então, quem já estudou fadiga por compaixão sabe que a fadiga por compaixão ela é um elemento crucial para entender os desafios na construção das relações sociais ou na reprodução das relações sociais. Se eu não entender como funciona a fadiga por compaixão, dificilmente eu vou entender o processo, a maioria dos processos, porque alguns deles estão explícitos, né? Mas a maioria dos processos, eles se originam de uma causa bem desconhecida. Esse desafio exige que os profissionais busquem apoio psicológico e estratégias de autocuidado para lidar com a carga emocional do trabalho. A fadiga por compaixão, ela vai impedir o profissional de ver o usuário como deveria ser visto e também vai impedir o profissional de entender os direitos do agressor. Ah, professor, mas o agressor tem direito? Sim, senhor. Na maioria dos casos, sim. Porque ele também é parte de um processo, né? Então, é possível que ele seja penalizado juridicamente? Sim. Isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. Isso é com a segurança pública e com o judiciário. Não é trabalho do assistente social buscar a penalização do agressor. Embora seja revoltante, embora seja muito pessoal para a maioria de vocês, que são mulheres, mas não é trabalho do assistente social. Pelo contrário, se você criminaliza, você mantém o processo e cria um ciclo de repetição. Se você emancipa, empodera, ressocializa o sujeito com o serviço, você cria a interrupção de um ciclo, você quebra o ciclo. E aí isso é um processo de política pública. Obviamente que nem todos os homens estão interessados em entender e se conhecer para evitar a violência, nem todos. Esses que não estão interessados, cabe um debate, uma roda de conversa para ver se eles encontram alguma motivação para superar o seu processo de violência. Mas a maioria está interessada em mudar. A maioria tem interesse em se transformar. A maioria não quer fazer aquilo, porque repete uma reprodução social que a maioria desconhece. Falo como homem, não justifica, não quero com isso tirar a responsabilidade jurídica de nenhum agressor, não é disso que se trata, mas a gente está pensando na construção de uma ordem societária diferente. Se a gente repetir as mesmas intervenções, os mesmos serviços, nada vai mudar. Tudo vai continuar como está. O ciclo continua. O sujeito B agride a vítima A, ela é protegida, ele muda-se para a vítima C, D, F, G e assim ainda vai mostrar para as gerações mais recentes que é normal a violência doméstica.
Então eu tenho um problema que gera uma andragogia e uma pedagogia educacional violenta, porque o ciclo não é interrompido, e eu tenho um professor que é admirado pela maioria dos meninos, porque são seus pais. Então, o menino que vai reproduzir a mesma violência no futuro, porque aprendeu com o pai, se essa não for interrompida, também será um repetidor de ciclo. E o ciclo não se interrompe simplesmente por colocar o sujeito na cadeia. O ciclo não interrompe por dar 20 anos de cadeia para o sujeito, embora seja plausível na maioria dos casos. O ciclo se interrompe quando o sujeito consegue entender por que ele faz aquilo e como é que ele pode agir para não fazer. Muitos casos não tem solução, óbvio. Muitos agressores nunca vão encontrar essa emancipação pessoal, mas muitos poderão. Então, ao conseguir emancipar socialmente um agressor de mulheres, você está protegendo mulheres, muitas inclusive. E também está protegendo a reprodução social aprendida pelos filhos, pela sociedade como um todo. Então você está mudando cultura ou está construindo uma nova ordem societária com novas intervenções. Se a intervenção for a mesma, sem novidade, sem criatividade, sem inventividade, o mundo por si só não se transforma. Como diria Paulo Freire, quem transforma o mundo são as pessoas, somos nós. Então se nós transformamos pessoas por meio da nossa intervenção, não é uma transformação positiva, que você pega uma chavinha de fenda e vai lá apertar os parafusos da pessoa. Não é isso, não. É você, se a gente pudesse usar essa linguagem, né, da matemática, ou, desculpe, da mecânica, da engenharia mecânica, seria mais ou menos assim, você coloca um monte de chaves ali na frente da pessoa e explica como é que elas funcionam. E diz, olha, se um dia você quiser mudar isso, é isso aqui que tem que aplicar. É esse método que tem que aplicar. Você precisa de um atendimento também, você precisa fazer uma terapia, entender lá com o psicólogo, com a psicóloga, como é que você reage às suas emoções. Você precisa passar por um serviço, de repente por um psiquiatra, pode ser que você tenha algum transtorno mental, pode ser que você tenha alguma dificuldade de aprendizagem, alguma coisa não resolvida. Muitas vezes a violência doméstica ela é oriunda simplesmente do estresse causado pelo risco social, porque o sujeito social não está conseguindo, e aí a família entra em crise por causa das dificuldades financeiras e acabam brigando e se estressando. O sujeito é infeliz, acaba sendo infiel porque está infeliz, enfim, uma série de elementos, não dá para resumir numa live só. Mas eu quero dizer com isso que a grande dificuldade hoje, para mim, a grande dificuldade hoje para os assistentes sociais trabalharem no atendimento a vítimas de violência doméstica é porque não tem um serviço para interromper o ciclo. A gente está enxugando gelo. Então, eu sou um dos poucos a dizer isso e até estou ocupando um lugar de fala complicado, porque eu sou homem. Entendo isso, se você te resistir ao que eu estou dizendo, não tem problema. Isso faz parte do aumento da sua capacidade profissional. Discordar faz parte do seu crescimento. Discordar de mim. Eu não sou dono da verdade, nem tem verdade absoluta no mundo. Mas de tanto observar as realidades, eu cheguei à conclusão de que apenas proteger a mulher é um direito absolutamente compreensível e necessário, mas não vai mudar as realidades sociais da reprodução dessa relação tóxica e violenta em que a sociedade se permite incluir. E por último lugar, mas não menos importante, um dos maiores desafios para os assistentes sociais é a sensibilização da sociedade para a gravidez, a gravidade foi terrível, né? A gravidade da violência doméstica. Muitos preconceitos, muitos mitos ainda perpetuam uma visão distorcida sobre a violência, como a crença, por exemplo, de que trata de um problema privado em marido de mulher, em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. E o profissional de serviço social tem o papel de sensibilizar, alguém vai dizer de conscientizar, prefiro sensibilizar a comunidade e contribuir para a promoção de uma cultura de paz, de uma cultura de respeito aos direitos humanos, os direitos da mulher e os direitos dos filhos que vão aprender a reproduzir aquela cultura horrorosa, aquela cultura horrenda e que mais tarde vai também redundar no relacionamento dos filhos com os pais. Então, da mesma forma que eu falo a respeito de pais e filhos que
de pais que agridem os filhos para educar, torturam, causam dor, sofrimento, transferem a responsabilidade para os filhos e ainda castigam o filho por causa dessa responsabilidade, a mesma coisa, e a gente precisa quebrar esse ciclo, o mesmo se diz em relação ao direito das mulheres. Quero deixar aqui como sugestão de leitura Violência Doméstica e Maus Tratos, livro Maria Amélia Azevedo e Viviane Nogueira. É um livro que aborda a violência doméstica de maneira ampla, analisando as dinâmicas sociais e familiares envolvidas. É essencial para profissionais que trabalham com vítimas de violência doméstica, porque ela vai explicar como isso funciona, qual é a relação da cultura com a violência como um todo. Então, é extraordinariamente interessante, né? Também o livro Gênero e Patriarcado, da Eilete Safiotti, um livro extraordinário, tanto para homens como mulheres. Principalmente esse livro ele é muito importante, Gênero e Patriarcado, é uma obra clássica que aprofunda a discussão sobre a violência doméstica a partir de uma perspectiva de gênero, relacionando a dominação patriarcal com a violência contra as mulheres, que é uma reprodução social. Então é muito importante esse livro para o agressor ler, para o cara, né, dentro de uma perspectiva de repente, de recomendação por parte daquele técnico que vai propor um serviço lá no CREAS, por exemplo, para trabalhar com o agressor, né? Então, é importante pensar que esse elemento ele é crucial, né? E também, desse mesmo modo, recomendar esse artigo, ele está disponível, né, da Segato, ele está disponível na Cielo, o artigo Corpo da Mulher como Campo de Batalha, estudo sobre a violência de gênero. É um estudo sobre as múltiplas formas de violência de gênero e suas implicações para o corpo e a subjetividade das mulheres. Um livro que é crucial para entender o fenômeno em profundidade. Está disponível, na verdade não é um livro, né? É um artigo. Ele está disponível na Cielo, é um artigo, não é muito grande, mas é muito profundo, né? E por último, A Coragem de Sair, o Ciclo da Violência Doméstica e o Caminho da Libertação, de Beverly Engels. É um guia que oferece insights práticos e psicológicos sobre como ajudar as vítimas a romperem com o ciclo da violência. É essencial esse livro para o trabalho de empoderamento e apoio emocional, mas indicado para psicólogos, mas não quer dizer que o assistente social também não possa estudá-lo e compreendê-lo. Então é isso, gente. Basicamente eu não posso resumir este assunto, né, porque ele é muito amplo, mas basicamente era isso que eu queria falar com vocês. E a qualquer momento eu volto para conversar com vocês sobre a próxima pergunta, que é: de que maneira a política de assistência social contribui para a redução das desigualdades sociais no Brasil? Ou pode contribuir? Porque na verdade não está contribuindo muito, não. Não está mesmo. Eu vou explicar depois por que eu acho, né? Não sei se você concorda, também não tem problema. Mas por que eu acho que não está contribuindo muito. Mas pode contribuir. Então, a qualquer momento a gente volta. Até breve.